Olá, tudo bem? Iniciamos aqui este curso a respeito de recursos extraordinários. São os recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. E nós vamos dividir o nosso estudo sobre recurso extraordinário aqui em 4 partes. Então vão ser 4 videoaulas de tempo mais curto, né? Para que a gente possa analisar aí os vários aspectos que circundam esse tema do recurso extraordinário. Então, a primeira parte nós vamos analisar aí qual é a finalidade desse tipo de recurso, quais são alguns dos seus requisitos e as suas hipóteses de cabimento. Na segunda parte nós vamos analisar a temática da repercussão geral. Na terceira aula nós vamos tratar do procedimento e dos efeitos do recurso extraordinário e, por fim, na quarta parte nós vamos tratar sobre a sistemática de julgamento de recursos extraordinários pela sistemática aí dos recursos repetitivos, ok? Então vamos começar o tema dos recursos extraordinários tratando da finalidade desse tipo de recurso. Então a doutrina vai dizer que ele tem a finalidade aí de promover a uniformização do entendimento dos tribunais, né, a respeito de uma questão de natureza constitucional, já que trata-se de um recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, cuja competência é o julgamento de questões de natureza constitucional. E aí, num livro muito interessante chamado Curso Completo, ou Curso de Direito Processual Civil Completo, que foi escrito pelo professor Eduardo Cambi e por outros professores, eles vão ensinar que, por força da conformação constitucional, os recursos excepcionais estão adstritos à discussão de matéria de direito assentados em fundamentação vinculada. O interesse do recorrente é tutelado de forma indireta e oblíqua. Não se prestam à rediscussão da prova, cuja valoração compete às instâncias ordinárias. Nesse trecho aqui, né, das lições desse livro, fica bem claro um posicionamento doutrinário, né, no sentido, e é um posicionamento que também encontra eco na jurisprudência, né, notadamente dos tribunais superiores, no sentido de que os recursos, tanto o extraordinário que vai para o STF quanto o especial que vai para o STJ, vão discutir matérias jurídicas, não vão servir para rediscussão de matéria fática propriamente dita, né? Ou da matéria fática pura, ou a rediscussão das provas de forma pura. O que esses tribunais superiores farão é um tipo de análise a partir do que foi estabelecido nos tribunais ACO. Então, uma vez que o tribunal de instância inferior tenha estabelecido como sendo a verdade dos fatos uma determinada versão, é a partir disso que os tribunais superiores, o STF, o STJ, vão julgar os seus recursos extraordinário e especial, aqui levando em consideração que a função desses tribunais é a de fazer a uniformização da jurisprudência, no caso do STF, a uniformização do entendimento no que toca à interpretação da norma constitucional, né? Qual é o alcance da norma constitucional? Essa vai ser a função desempenhada pelo STF no julgamento de recursos como o recurso extraordinário. E aí, por isso que a doutrina vai dizer que, em decorrência disso, né, o interesse do recorrente é tutelado de forma indireta e oblíqua, porque boa parte da doutrina vê como principal função desses tribunais a função de uniformizar o entendimento, de uniformizar a interpretação. E aí, como consequência, acaba por tutelar o direito individual discutido naquele recurso, ok? Algumas características desse recurso extraordinário, né? Então é necessário que haja, antes de tudo, o esgotamento dos recursos ordinários, quer dizer, não pode mais caber nenhum recurso no âmbito da jurisdição ordinária, e isso é uma decorrência aí, né, da interpretação e da própria natureza jurídica do recurso extraordinário, está lá previsto no enunciado de súmula número 281 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o recurso extraordinário, como a gente já viu, não vai revisar a matéria de fato.
Ele vai servir para discussão a respeito de uma questão jurídica ou de algumas questões jurídicas, e o tribunal vai levar em consideração os fatos como estabelecidos pelo tribunal a quo. O STF não vai reanalisar fatos e também não vai reanalisar provas. E isso encontra previsão lá no enunciado de súmula número 279 do STF. No âmbito do STJ, a gente tem uma disposição parecida no famoso enunciado de súmula número 7 do STJ, ok? Além disso, uma outra característica importante do recurso extraordinário é que os fundamentos de cabimento do recurso estão dispostos na Constituição Federal. Isso significa que o legislador infraconstitucional não pode estabelecer novas hipóteses de cabimento, assim como não pode nem prever a restrição de cabimento, É somente a Constituição Federal que pode disciplinar a respeito da competência recursal do STF no âmbito do recurso extraordinário nesse caso. E disso decorre uma reflexão importante, porque se nem o legislador infraconstitucional pode estabelecer restrições às hipóteses de cabimento ou mesmo estabelecer ampliações às hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, o mesmo impedimento se estabelece também para o próprio tribunal, quer dizer, o STF não pode criar restrições ao direito de recorrer que não estejam previstas especificamente na Constituição, que não possam ser retiradas especificamente da interpretação constitucional. E isso é muito importante, notadamente num tempo em que a gente ouve falar muito em jurisprudência defensiva, que é aquela jurisprudência que busca encontrar detalhes formais de âmbito menor para impedir que o recurso seja analisado. E em determinados casos, esse movimento de jurisprudência defensiva, inclusive, acaba por deturpar as hipóteses de cabimento previstas na Constituição para o recurso extraordinário. Se o legislador infraconstitucional não pode fazer isso, também o tribunal não pode fazer, sob pena de ele ter aí uma prática inconstitucional, Não só um texto inconstitucional, mas também uma prática inconstitucional. Outro requisito que se convencionou com relação ao recurso extraordinário, e ele também se aplica ao recurso especial no âmbito do STJ, é o requisito do pré-questionamento. E esse é um requisito que provoca algumas dores de cabeça aí, Há algumas discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito do pré-questionamento. E para a gente entender um pouco dessa discussão toda, eu gostaria de analisar alguns enunciados de súmula e alguns dispositivos legais que tratam dessa temática. O primeiro enunciado de súmula é o 282, o enunciado 282 da súmula do STF, que entendeu, após reiteradas decisões, que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Por quê? Qual que é a interpretação que o STF dá? A Constituição vai dizer que vai caber o recurso em relação à causa decidida. Aí, desse conceito de causa decidida, se retirou o conceito de pré-questionamento. Significa dizer, então, que o tribunal de origem inferior tem que ter analisado aquela questão federal constitucional que você quer que o STF discuta no âmbito de um recurso extraordinário. Essa exigência, então, de pré-questionamento. Porque se não consta do acórdão do tribunal a quo a discussão a respeito daquele tema específico, a matéria não foi pré-questionada e o seu recurso extraordinário não poderá ser admitido. Esse é o posicionamento a partir do STF, que a gente vê aqui sumulado pelo enunciado 282. Indo além, o STF editou um outro enunciado de súmula, o 356,
no sentido de que o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, aí, né, como uma forma de conceder à parte que pretende recorrer uma saída. Então, se o acórdão do tribunal ACO não enfrentou a questão federal constitucional, né, que a parte deseja ver discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ela deverá, antes de interpor o recurso extraordinário, opor o recurso de embargos de declaração. E aí, esse recurso vai servir como uma forma de suprir a omissão do tribunal ACO. Agora, a gente sabe que em muitos casos esse tipo de recurso, né, os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, simplesmente são rejeitados e geralmente eles são rejeitados com uma decisão do tribunal ACO que reafirma pelos seus próprios fundamentos que está mantendo a decisão e que não há omissão, ainda que ela haja. O tribunal diz que não há omissão, né? E simplesmente responde dessa maneira. Aí a questão é, houve pré-questionamento ou não houve? Porque a omissão persistiu, mesmo depois da oposição dos embargos de declaração. E aí, por essa interpretação feita pelo STF, né, esse ponto omisso, se não houve a oposição de embargos declaratórios, não pode ser suscitado em sede de recurso extraordinário. E aí, a contrário senso, a gente chega à conclusão de que, se houve a oposição de embargos declaratórios, ainda que o tribunal não tenha suprido a omissão, se chegar no STF, o STF reconhecer que houve omissão do tribunal ACO, aquela questão foi devidamente provocada pela parte, porque ela provocou tanto no recurso, né, quanto depois do julgamento no âmbito dos embargos de declaração. Então, a gente retira desse enunciado de súmula a interpretação de que, havendo omissão no acórdão, é possível a oposição de embargos de declaração e ainda que seja mantida a omissão, né, que o tribunal não supra a omissão, o STF considera que houve pré-questionamento daquele tema, então há total possibilidade de que ele seja rediscutido no âmbito do recurso extraordinário. Agora, esse posicionamento não era um posicionamento unânime nos tribunais superiores. Isso porque o STJ tinha um posicionamento divergente e esse posicionamento está estabelecido no enunciado 211 da sua súmula de jurisprudência. Só para a gente comparar, esse enunciado disciplina que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ACO. Quer dizer, o STJ ia na contramão do STF no tocante a essa questão do pré-questionamento ficto, né? Que a parte opôs embargos declaratórios, mas o tribunal ainda assim não supriu a omissão. O tribunal ACO não supriu a omissão. E aí, se a parte interpuser recurso especial, nos termos desse entendimento do STJ, esse recurso não mereceria ser admitido porque não houve pré-questionamento. Isso cria uma confusão muito grande, né? E é nítida a posição do STJ aqui, consubstanciada nesse enunciado de súmula, no sentido da jurisprudência defensiva, né? Quer dizer, o STJ penaliza a parte recorrente, mesmo ela tendo tomado todas as cautelas, quer dizer, ela discutiu a questão no seu recurso originário, depois essa questão não foi enfrentada no acórdão, ela opôs embargos de declaração, ainda assim o tribunal ACO não enfrentou a questão, e aí ela quer que a questão seja rediscutida no âmbito do STJ, e o STJ diz que não, porque não houve pré-questionamento, né? Então a gente vê nitidamente esse caráter de jurisprudência defensiva no STJ, diferentemente da posição do STF a respeito do mesmo assunto. Aí vem o CPC de 2015, para tentar regulamentar essa questão toda, e ele traz duas disposições que eu gostaria de analisar aqui com você, e que dizem respeito a esse pré-questionamento da matéria. A primeira disposição está lá no parágrafo 3º do artigo 941, que disciplina o seguinte:
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os efeitos legais, inclusive de pré-questionamento. E aqui ele regula uma situação que parece ser o óbvio, né? Quer dizer, ele impõe que o voto vencido no julgamento do recurso no tribunal ACO faz parte do acórdão. E parece ser uma repetição do óbvio, mas por vezes a gente sabe que diante da jurisprudência defensiva é de extrema importância que o óbvio seja reafirmado pelo legislador. E foi o que fez o legislador do CPC de 2015, para dizer aos tribunais superiores o seguinte: ainda que a questão não conste do voto vencedor, se ela foi enfrentada no voto vencido, ela está pré-questionada. E aí eu não preciso opor embargos de declaração para suprir essa omissão, né, para fins de pré-questionamento, porque já houve pré-questionamento, ainda que esse pré-questionamento tenha ocorrido apenas no voto vencido, no julgamento do recurso contra o qual se quer interpor aí o recurso extraordinário no caso, tá? Por outro lado, o artigo 1025 disciplina, quando trata dos embargos de declaração, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. E aqui, esse artigo 1025, ele vai exatamente na mesma linha da jurisprudência consubstanciada lá no enunciado 356 da súmula do STF e é frontalmente contrária à jurisprudência consubstanciada no enunciado 211 da súmula do STJ, que a gente acabou de ver, né? Porque, afinal de contas, se a parte opôs embargos de declaração, ainda que esses embargos não passem pelo juízo de admissibilidade ou que no mérito eles sejam rejeitados, se chegar o recurso no Tribunal Superior e o Tribunal Superior considerar que aqueles embargos deveriam ter sido admitidos e acolhidos, né? Quer dizer, porque houve erro, porque houve omissão, porque houve contradição ou obscuridade, o Tribunal Superior deve considerar aquela questão como questionada, como pré-questionada e deverá enfrentar aquela questão no seu julgamento. Com isso, o CPC de 2015 joga aí uma pá de cal sobre essa discussão, né? E vem exatamente no sentido contrário ao da jurisprudência defensiva. E em vários momentos o Código vai fazer esse confronto, esse ataque à jurisprudência defensiva com uma série de disposições que são muito importantes porque garantem o acesso à justiça de forma plena, né? Que garantem o acesso aos tribunais superiores, eliminando determinados entraves excessivamente formalistas que foram sendo colocados pela jurisprudência ao longo do tempo. Bom, superada essa fase da finalidade, dos requisitos e das características, vamos analisar as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. E essas hipóteses estão previstas lá no artigo 102 da Constituição Federal, no inciso 3, que vai disciplinar que cabe, é de competência do STF, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Então aqui ele fala em causas decididas, esse é o termo que ele se utiliza, né? Ele não trata de questões pré-questionadas, né? De matéria pré-questionada. Ele fala em causas decididas. E aqui é um ponto importante, eu gostaria de recomendar a leitura, inclusive, de um artigo que é bem fácil de achar na internet sobre pré-questionamento, do professor Cássio Scarpinella Bueno. Esse artigo ele foi publicado, salvo engano, na revista da Associação dos Advogados de São Paulo, mas ele tem também nesses sites de acesso gratuito na internet, salvo engano, no site Migalhas. Esse artigo está publicado também, você consegue localizá-lo de forma muito fácil. É só digitar pré-questionamento Cássio Scarpinella Bueno que você vai encontrar lá. É um artigo que diz respeito ao conceito de pré-questionamento utilizado pelo STJ no julgamento de recursos especiais, mas que pode ser
utilizado aqui também para o estudo do pré-questionamento no recurso extraordinário. Vale muito a pena verificar o posicionamento defendido pelo professor Cássio Scarpinella Bueno nesse artigo, porque é um posicionamento que vai justamente de encontro a esse movimento de jurisprudência defensiva. Então, fica aqui essa dica de leitura que é muito importante, né? Além disso, é importante a gente frisar mais uma vez a competência tanto do STF quanto do STJ, no caso do recurso extraordinário e do recurso especial, no sentido de julgar causas. Então, a gente viu lá no início dessa aula que uma parcela da doutrina defende de forma muito veemente, né, a ideia de que o Supremo Tribunal Federal e que o STJ são tribunais de teses, tribunais que servem para uniformizar o entendimento, né, como se essa fosse a finalidade, o fim em si mesmo desses tribunais. Mas, na verdade, a Constituição, quando atribui competência recursal para esses tribunais, a gente vê isso aqui no artigo 102, inciso 3, também vê no artigo 105, inciso 3, ela não fala necessariamente em firmar teses, em uniformizar o entendimento. Ela fala, né, em julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas, quer dizer, então a função primordial desses tribunais é o julgamento de causas. Se a partir do julgamento dessas causas serão construídas teses que vão orientar a interpretação de outros tribunais a respeito daquele mesmo assunto, muito bem, isso é uma decorrência natural da qualidade das decisões proferidas pelos tribunais superiores. Mas a gente não pode, pelo que está previsto na legislação e na Constituição, partir do pressuposto que a função primordial desses tribunais é o estabelecimento de teses, ok? Pois bem, então a função aqui, né, é de julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição. Então, sempre que houver aí uma interpretação no âmbito do acórdão de ofensa a algum dispositivo constitucional, nós temos o cabimento, a possibilidade de cabimento do recurso extraordinário. E aqui é importante a gente estabelecer a diferença entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito do recurso extraordinário, porque no juízo de admissibilidade, quer dizer, para o Tribunal ACO e para o STF verificarem se aquele recurso deve ou não deve ser recebido, né? O que se deve analisar é se foi ou não foi suscitada alguma questão constitucional. Não se vai no juízo de admissibilidade verificar se houve mesmo ofensa à Constituição. Não. O que se deve verificar no juízo de admissibilidade é se houve a alegação de que a decisão recorrida contraria algum dispositivo específico da Constituição Federal. Feito isso, e estando presentes todos os outros demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, ele vai ser recebido. E aí, no mérito, quer dizer, ao fazer o juízo de mérito, é que se vai verificar se houve ou não houve contrariedade à Constituição Federal. Então, a gente não pode confundir o juízo de admissibilidade, que é verificar se há ou não há a alegação de contrariedade à Constituição, com o juízo de mérito, que é quando se vai verificar de fato se houve ou não houve a contrariedade à Constituição. Então, uma coisa é a alegação e outra coisa é a contrariedade propriamente dita, certo? Indo além, a linha B vai disciplinar que cabe recurso extraordinário quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, né? Porque, afinal de contas, se declara a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nós estamos diante de uma questão de natureza constitucional. Também vai caber, no âmbito da linha C, quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Aqui também nós temos matéria constitucional, porque nós temos um ato ou uma lei de um governo local que, em tese, contraria a Constituição Federal. E, por fim, a linha D,
vai disciplinar que cabe recurso extraordinário quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. E aqui o que justifica o cabimento do recurso extraordinário, né? Que veja, é um conflito de leis. Eu tenho uma lei estadual que contraria uma lei federal. E aí a decisão recorrida trata exatamente desse conflito de leis. E por que cabe recurso extraordinário nesse caso, né? Nesse embate entre lei estadual e lei federal, por exemplo? Porque nós estamos tratando basicamente, para definir qual das duas vai prevalecer, nós vamos ter que analisar as normas constitucionais que disciplinam sobre competência legislativa. Ou seja, a questão essencial a ser definida aqui é uma questão constitucional, porque o que o STF vai responder ao julgar um recurso em que se discute a validade de lei local ou a validade de lei federal, qual é o ente federado que tem competência para legislar a respeito daquele assunto. E esta é uma matéria de natureza constitucional, porque as competências legislativas estão estabelecidas na Constituição. Ok? Essas são, então, as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar no estudo das demais questões.